Boa noite, boa noite, boa noite. 19h59, estamos aqui para mais uma live que vai acontecer no canal da... Oh, peraí. Coisa louca. No canal da Triotécnica. Eu sou Josimar, meu Instagram é Professor Tributo, você está convidado. Hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, relevante. Quem acha que vai ficar no... Como eu falo... no radar oculto, subentendido, a gente vai mostrar aqui. A Larissa Monpian, ela é uma convidada nossa, ela tem várias dúvidas, é uma corretora competentíssima, inclusive eu comprei a casa que eu moro com ela, então fica aí a dica. A gente vai chamar ela agora e as dúvidas são de quem trabalha no mercado imobiliário. Então, sem mais delongas, vamos chamar ela aqui. Eu não consigo chamar ela se ela não entrar para... Larissa, eu preciso que você tente entrar, que eu não estou conseguindo te adicionar. Existe alguma... Deixa eu chamar o Marcos também. Cadê o Marcos? Hoje não tem ninguém aqui. Ah, aqui, ó. Aê. Adicionou? Eu adicionei a Larissa. Aê, Larissa, chegou. Olha, eu fiquei Agora- preto. Meu... Eu Tá me estou ouvindo? com a minha tela preto e branco, voltei na década de 80, eu não estou nem sabendo, que legal. Vai ficar assim agora. Se é um efeito, gente, eu não sei nem como resolve isso. É um Agora filtro deixa. isso? Ah, Aí é descobri um filtro. filtro. É um Aí, ó. filtro. Eu bati um filtro sem querer aqui. Não sei qual é que eu vou usar agora. Só um minuto. Cadê o filtro natural? Não, olha só. Ah, aqui, voltou. Sem filtro. Boa noite, Larissa. Boa Estou noite, aguardando o tudo Marcos. bem, Eu não, Josimar? não sei se ele já está aqui para entrar. Não sei. Vamos continuar então, eu e você. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. O pessoal ouve a gente bem? Vocês estão ouvindo? Dá um joinha aqui nos comentários para a gente saber se você está ouvindo, por favor. Bom, acredito que o som está saindo. Se você me ouve, eu te ouço. É, tô ouvindo. Bora para Vamos. frente, sem mais delongas. Larissa, me fala um pouquinho sobre você, o que você faz, onde você trabalha, para o pessoal te conhecer primeiro, que eu já sou uma figura carimbada aqui. Pera aí um pouquinho que o pessoal tá entrando aqui. Pera aí, deixa eu ver. Estão Uhum. me perguntando aqui no onde que entra, deixa eu. Eu passei um perfil, você passa o perfil o meu perfil então, que está faltando o Marcos aqui, eu não sei onde que ele está. O pessoal entra pelo seu perfil mesmo ou será que tá aparecendo no meu também? Está aparecendo no seu também, com certeza. Os primeiros passos são sempre cheios de dúvidas, né? A gente sempre tem essas É, questões. Mas é a primeira vez, mas que bom que você entrou. Viu que a conversa tranquila, eu aqui, você aí, como se estivesse conversando numa mesa normal. A mesa da é, internet. é isso aí. Primeiramente, obrigado pelo convite, viu? Quero agradecer a Triotécnica aí por esse convite especial de participar de um tema tão importante, né, que é a reforma tributária e como ela impacta aí na vida do mercado imobiliário e dos nossos clientes, né? Uhum. E me fala aí, quem é a Larissa, onde que ela trabalha? Eu sou a Larissa Monpean, sou responsável pela imobiliária Monpean Imóveis. Atuamos aqui na região de Jundiaí, com foco na venda, compra, locação e administração de imóveis também. Beleza? E seu foco é que tipo de imóvel? Imóvel residencial, comercial? Os dois, trabalhamos Os com tudo dois? aqui. Locação e venda do comercial e residencial também. Sensacional. Então, gente, a live aqui, ela tinha algumas dúvidas. Um dia a gente se encontrou e falou, tem umas perguntas. Falei, vamos fazer uma pergunta na live, já que todo mundo quer saber, né? Porque o importante é se às vezes a pergunta dela é a pergunta de várias pessoas.
Eu queria um Fiz uma evento colinha aqui terça-feira. porque, na verdade, é bastante dúvida, né? É bem complexo aí essa parte aí, então o pessoal fica É, perdido. mas pode ir. Vamos devagar, que é uma conversa, você vai se orientar. Então, na verdade, é isso. As dúvidas delas são as suas, então, se você quiser começar, fique à vontade, que a gente está à disposição para responder no que couber. Vamos começar no foco da venda, né? O que que ela impacta aí na venda e na compra? Se vai ter alguma alteração, né, no ganho do capital, né, do lucro. A reforma tributária ela tem algumas questões para tratar com relação aos imóveis, que vai tratar aquela pessoa que vende com habitualidade, e essa pessoa ela tem uma quantidade de vendas. Uma venda por ano, por exemplo, poderá ser considerada habitualidade. E aí, essa habitualidade vai tirar ela ela vai ser contribuinte do IBS e da CBS. Que são essas siglas malucas? Vamos primeiro situar. Com a reforma tributária foi criado o IVA dual. Então, criaram um irmão gêmeo que não nasce junto. É literalmente isso. Acho que o Marcos está agora chegando aqui, por aqui. Então, o IVA dual, ele começa o ano que vem, que com o nome tem dois impostos ali dentro. O IBS, que é o imposto que vai começar em 2029, ele vai nascer de forma gradual, e a CBS, que já começa o ano que vem. Então, alguns imóveis ou a operação com imóveis poderá ser caracterizada como os operadores, os vendedores, poderão ser caracterizados como contribuintes do IBS-CBS, ainda que seja na condição de pessoa física, porque existe uma limitação de, de venda. Na verdade, já existe hoje na lei isso, tá? Existe ali uma habitualidade na compra e na venda, na negociação. Então, a pessoa que compra e vende, ela na norma de hoje já é reconhecida como um contribuinte, como se fosse uma pessoa jurídica. Mas ela pagaria o imposto como uma pessoa jurídica. E E aí pro, vai ser considerado isso o ano que vem. A mesma regra, só que agora com muito mais rigor. e pro vendedor que está acostumado, né? Faz um construtor, por exemplo, que faz mais de uma venda aí no ano. Então, É viável para ele. essa pessoa, ela já vai ser considerada contribuinte do IBS-CBS. E para ela é vantagem ter uma empresa para fazer esse tipo de administração ou na pessoa física? O IBS e o CBS vai começar com uma alíquota prevista de 28%. Vamos dizer que é isso. A CBS, que começa o ano que vem, 8,5%. Então já tem aí um aumento de carga tributária sobre essas operações. Sendo pessoa física ou jurídica, vai pagar. Qual é o ponto que a pessoa tem que prestar atenção agora? O valor do ganho de capital. Se eu vou ser contribuinte da, do, da, do IVA, para o IVA, que são os dois impostos, como é que eu vou tratar isso? Se eu for contribuinte, possivelmente eu vou pegar o crédito. Então, talvez seja mais vantagem fazer como pessoa jurídica. A resposta não é exata, porque você vai ter fazer uma conta do ganho de capital. Se eu vender uma casa, por exemplo, vamos imaginar que eu vendo uma casa de 10 milhões de reais, para ficar a conta fácil. É uma boa venda, né? É uma boa venda, é. A 10 gente nem milhões de liga de pagar reais. o imposto, né? Aí, Não. aí você gastou para construir aquela casa como pessoa física, por exemplo, 5 milhões, e você tem 5 milhões de lucro. O IBS vai ser 10% do valor que você vender. Tem a questão de crédito, vamos falar só da CBS no ano que vem, 10%. Então essa casa vai custar 11 milhões com impostos. Quem comprar vai pagar mais 1 milhão, um chequinho vai pagar mais porque o imposto vai ser por fora. Beleza. E aí, ela teve um lucro de 5 milhões. Se na pessoa física, se eu calcular 15% de 5 milhões, eu tenho aí 750 mil. Na pessoa jurídica, dependendo da forma como ela constitui a empresa, ela vai pagar 6% dos 10 milhões. Então dá 650 mil. Aqui já tem uma economia olhando
pela ótica do lucro, porque o imposto eu pago pela venda total da pessoa jurídica, pelo valor total da venda, imposto de renda, e eu pago da pessoa física pelo ganho de capital. Então, quanto maior meu lucro, mais próxima a conta fica de eu ser uma pessoa jurídica. Então, essa resposta ela sempre é: as pessoas não gostam. Depende, e depende mesmo. Quanto é meu lucro na minha operação? Quanto de controle eu tenho nessa operação? Boa noite, Marcos. Então, Boa noite, boa noite. Boa Tive um noite. probleminha técnico aqui. Larissa, tudo bem? Boa Seja ok. noite. bem-vinda à Triotécnica para participar dessa live, que é um tema muito relevante, principalmente para vocês, né, Sim. que trabalham diretamente com imóveis. Eu acho que essa live aqui vai ser uma oportunidade aí para todos, né, os corretores, principalmente, que trabalham nesse segmento, para sanar boa parte das suas dúvidas, né, Sim. que é o que mais tem, né? Nesse tem, É, tem, tem, bastante tem, dúvida. tem, tem mais dúvida do que imóvel, né? É isso mesmo. Então, Então, a então gente tem essa, voltando à conversa, a gente tem essa dicotomia. Qual é o impacto no ganho de capital? Em tese, a reforma tributária não trabalha com ganho de capital. Ela trabalha com o aumento do imposto sobre. Eu falei aumento, porque vai acontecer isso mesmo. aham. Aumento do valor do imóvel sobre o valor de venda do imóvel. Então, vou ter um imposto a mais, que hoje eu não tenho. E a dica que fica aqui é: pessoa jurídica ou física, eu vou ter que olhar se você contribuinte do IBS-CBS. E nesse sentido, olhar se vai ser melhor pessoa física ou jurídica. Não dá para você ter uma resposta exata. O que você tem que É, prestar atenção é se você vai ser um contribuinte desse imposto, ainda que como pessoa física. ô Josmar, falando dessa questão do contribuinte, que eu acho que até é uma dúvida, né? O que de fato aqui, para a gente pontuar, o que vai caracterizar a pessoa, né? Teoricamente, sair do status de pessoa física, talvez, a ser realmente enquadrada como contribuinte? Tem a ver com a renda oferida mínima no ano, tem a ver com a questão da quantidade dos A imóveis. quantidade de imóveis. Aham. A quantidade de imóveis. E assim, já existe uma lei hoje que se você for um vendedor contumaz de imóveis, você Uhum. já é caracterizado uma empresa individual imobiliária. Já Uhum. existe esse conceito na norma. Ele só Aham. agora definiu muito mais claramente a quantidade de imóveis, que eu não tenho de cabeça aqui, mas eu posso pegar, porque para imóvel, para colocação, são 3 imóveis. Se você tiver 3 imóveis e a Três. renda superior A a 240. 240 mil no ano, esse valor vai ser corrigido, tá? Uhum. Mas é uma regra maluca para você corrigir esse valor. Tem redutores de alíquota também, mas o que está acontecendo é exatamente isso. Eu vou pegar aqui a quantia certa, mas a habitualidade vai determinar qual é deixa eu pegar a lei direta aqui, que é o Lei 214, sempre pego na norma. Tem uma Qual outra é? dúvida em relação a essa parte aí do vendedor, né, que tem várias movimentações aí no ano, que é referente a rastreio do governo mesmo, né? Que tem alguns que já não declaram mesmo. É o Uhum. construtor já estão acostumado e até agora eles não estão declarando, mas devido a essa reforma, agora começou a bater a preocupação, né? E E se a vai ser preocupação, rastreado, como que vão pegar, como que funciona? essa preocupação ela é legítima, ela já começou muito antes da Lei Complementar 214, que é a lei da reforma. A gente ouve muito falar, e houve até assim um exagero, boataria, sobre algumas coisas. Por exemplo, vão cobrar o imóvel, vão cobrar aluguel da casa que você deixa o seu pai morar. Falácia, não é bem por aí. Mas existe toda mentira tem um fundo de verdade. E esse fundo de verdade é que existe um negócio chamado CIB, Cadastro do Imóvel Brasileiro. E esse cadastro é como se fosse um CPF do imóvel. Então, é isso aí, mas como é que funciona isso? Bom, você, a prefeitura e o cartório vai mandar, já mandou, na verdade, o prazo era 31 de dezembro de 2026, as informações cadastrais de todos os imóveis que ele tem. Vão fazer um baita de um banco de dados. Esse banco de dados é um CPF para fazer cruzamentos. Então, imagina que eu tenho uma casa e aí ela está alugada.
para alguém que mora nessa casa. Então o Joãozinho ou o Márcio mora nessa casa. O Márcio mora lá. O Márcio vai declarar o endereço dele. O endereço do Márcio tem um CEP, mas é muito possível que na declaração do imposto de renda do Márcio ele tenha que colocar lá o CIB ou o CPF do imóvel que ele reside. E aí a Receita vai fazer o seguinte: olha, o Márcio mora naquela casa. Josimar, aquela casa é sua. Qual é o título da sessão que você fez para o Márcio morar lá? É seu pai? É sua mãe? É alguém? Entendeu? Então, esse cruzamento ele vai existir. Simples assim. A gente está imaginando que vai ser algo complexo. Existe sim uma lupa, mas está falando no primeiro nível, na primeira camada de fiscalização, é nesse nível. Eu vou fazer um cadastro em algum lugar, talvez até na Receita Federal. É muito possível que ela queira que você coloque o CIB do imóvel que você mora. Talvez um dia que você entrar no Gov lá para fazer alguma coisa, olha, você vai ter que colocar o CIB do imóvel que você mora, o CPF do imóvel. Aí você vai saber, vai ter que fazer uma pesquisa e olhar e informar. Então a gente tem várias formas do governo rastrear isso. Relacionado a isso ainda, saiu e tem previsão, tem a norma técnica 05, se eu não me engano, de outubro, ela já colocou a previsão de ter uma nota fiscal de aluguel, que vai emitir lá pelo Portal Gov, o maravilhoso Portal Gov. E aí, esse portal, ele fala que é para rastrear as empresas que vão pagar, e os contribuintes, pessoas físicas, que vão pagar o IBS-CBS, vão pagar os impostos de reforma tributária. Mas nada impede de eu ter que informar isso, mesmo não sendo obrigado, porque eles começam assim, né? Primeiro é só para quem está aqui nesse nível, aí depois eles descem a régua. Foi igual o negócio do Pix. Não, é só para rastrear. Aí depois vem fazendo coisas. Eles têm essas informações. Então, assim, no nível de detalhe, por exemplo, a Receita Federal ela tem informações absurdas que você nem tem noção. E ela vai dando sinais de como vai fiscalizar. E outra coisa, né? Essa questão agora, a gente falou semana passada, se não me engano, ou em outro momento, a questão da inteligência artificial. A própria Receita hoje, se a gente percebe que a inteligência artificial hoje está num nível de avanço que a gente às vezes fica surpreso, e é no nível que a gente conhece, a própria Receita ela está muito à frente, né? Os sistemas são muito robustos. E toda essa reforma, a gente está falando disso com mais volume desde o ano passado e etc. Agora, por conta do 2026 que está na transição, mas a reforma já vem sendo dita nos bastidores de longa data. Então, a Receita está super preparada para esses cruzamentos, essas checagens, né? Então, tudo numa forma assim de evitar que consiga ali alguns jeitinhos, né? Eu loco um imóvel seu, aí não declaro, igual você trouxe aqui, ou eu compro um imóvel seu, vamos declarar para um valor mais baixo. São práticas que até um tempo atrás eram talvez ali com um risco, na verdade, acabava passando, e passava 5 anos, e isso expirava, e você tinha lá a prescrição dessa cobrança. Hoje, cada vez menos, essas alternativas, elas deixam de ser práticas comuns e passam a ser práticas temerárias, né? É, Aumentando a sua exposição. respondendo a sua pergunta lá sobre a quantidade de imóveis, só para a gente não deixar nenhuma ponta solta, se Uhum. você vender mais de 3 imóveis 3 imóveis. no ano, você vai ser considerado contribuinte do IBS-CBS. Se você construir um imóvel e vender esse imóvel em menos de 5 anos, ou mais de um imóvel, você constrói uma casa hoje, mora 2 anos, vende ela. Constrói outra, mora 2 anos e vende ela. Vai pagar imposto na segunda. Porque em 5 anos você vendeu 2 casas que você 2 casas. construiu, tá? Construção, eu construí para vender. O imóvel que eu vender de terceiro, que já está pronto, são 3. E o imóvel que eu construir e vender, aí são 5. São 5 anos de diferença. Então, se eu construir casa esse ano, vender, e o ano que vem construir de novo e vender,
já vou ser contribuinte. ser Então, enquadrado como praticamente, contribuinte. você vai ter que construir uma casa e morar nela por 5 anos para não pagar o imposto na segunda. E no caso, quando a pessoa tem um imóvel só e vende, se ela não tem aquela regra ainda, ou mudou, se ela comprar em 180 dias E outro, sim, essa regra permanece porque é para fins de imposto de renda, renda de ah, capital, ganho, né? certo. Ganho de Porque aqui, ó, capital, essa se É o eu regra. ganho de comprar e capital. vender de forma sucessiva, eu vou pagar mais um imposto. O imposto do ganho de capital, ele continua. É, Aquele lá vai manter, só Ele aumentou mais um, né? só isso. aumentou mais um. Então, se eu Certo. comprar um imóvel e vender o outro, não tem problema, eu vou continuar com a mesma isenção de imposto de renda. Só que É. para fins de IBS CBS, se eu vender um e depois vender outro lá na frente, É, eu vou ser contribuinte. Três. até um ponto aqui, né, que acaba, acho que isso sendo confuso, né? A gente está falando do imposto da renda, que tem a ver com essa questão que você está trazendo do ganho de capital, e toda essa questão da reforma tributária, ela está falando que é um imposto sobre o consumo. Então, É, a compra e venda dos imóveis está relacionado a consumo. Por isso que nessa Certo. regra você tendo ali um comércio, né, de imóveis num prazo que você tem um imóvel hoje, eu vendo ele, aí eu construo outro e vendo dentro desse prazo de 5 anos, a Receita está entendendo, opa, isso aqui já é uma atividade de compra e venda e não é uma atividade e vai ser tributado como consumo, na verdade, entendeu? Então, por é. isso que tem essa diferença. Um não afasta o outro, só se complementa e são Só adicionais, na aumenta, né? verdade. Só aumenta, né? Só aumenta. E o uso do holding? A uso da Ah, holding, hoje. ela é estratégica, né? Assim, a holding, ela tem duas... a pessoa confunde holding com empresa de compra e venda de imóveis. Holding, você constrói uma holding patrimonial imobiliária, por exemplo, para receber aluguéis. Porque também com a reforma tributária, aqui vem outra regra. Se eu tiver 3 imóveis e receber mais de 240 mil no ano, mais que 3 imóveis, eu posso pagar. São condicionantes. Eu posso ter 4 imóveis e não receber 240 mil. Então, eu continuo sem pagar o tal do IBS-CBS. Agora, se eu tiver os imóveis, mais de 3 e receber 240 mil, e engraçado que eu posso ter um imóvel e receber 300 mil e não vou ser contribuinte. A regra ela é meio maluca. Ela perturba ou incomoda quem tem muito imóvel. Na Não verdade, quem na verdade, não é a quantidade de imóveis, seria o valor do montante. o valor recebido no mês. Tem que prestar atenção no mês e no ano. Aí tem umas regrinhas de transição para observar. Tem fator de redução de base de cálculo, do aluguel, fator social. Então a gente tem algumas considerações. Mas a holding, ela é assim, ela funciona como um cofre de imóveis. Não é muito para atividade imobiliária. Então, se você tem um imóvel e você quer bloquear aquele imóvel, quer criar uma camada. Eu Pro- uma- uma- pejotizei o imóvel. é, Então, da mesma forma que eu pejotizo o meu trabalho, eu pejotizo o imóvel. Eu tiro o imóvel do meu patrimônio e coloco numa pessoa jurídica. Para seria quê? uma camada de proteção, É assim, uma Larissa. camada a mais que eu coloco numa situação. Se essa holding também vai alugar imóveis, eu nem gosto muito de chamar de holding, porque ela é uma empresa patrimonial imobiliária. Porque ela vai acabar comprando e vendendo imóveis e recebendo aluguéis também. Então, muda um pouco o conceito. Mas continua sendo uma empresa, continua tendo os poucos riscos que ela tem. Por Uhum. exemplo, a pessoa vai constituir uma holding ou uma empresa patrimonial imobiliária, ela traz lá, ela me trouxe 14 imóveis, né, da região do ABC. E tinha uma fazenda numa cidade lá em Mato Grosso do Sul. Quando você vai constituir uma holding, você tem que olhar sob o viés do risco. Eu não posso colocar dentro de uma holding algo que vai dar um risco muito grande. Explico. Tenho 14 imóveis de alocação. Esses imóveis geram uma renda, ok, tem um custo para colocar, e essa renda ela vai ser tributada de uma forma menor. Tem baixo risco, concorda? Essa atividade? Quando eu coloco na mesma gaveta uma fazenda que produz, que tem risco trabalhista, risco ambiental, risco civil,
eu estou pegando um patrimônio que tem um baixo risco e colocando um de um risco médio para alto. Então, quando você constitui uma holding, você tem que prestar atenção nesses elementos de proteção e vantagem. Proteção, eu estou me protegendo de quem? Vantagem, eu estou tendo vantagem em relação a quê? Então, você sempre tem que botar esse quadrante para você ter essa percepção de como que é a exposição do risco de um ativo que você coloca na holding. Eu dou um exemplo exagerado. Você coloca na holding um carro, nessa mesma holding, ou no mesmo empresa patrimonial que tem um imóvel, ou dois imóveis, ou três, ou 14. E de repente você sai com esse carro e acontece um acidente fatal com outra pessoa. Quem responde por esse acidente? A empresa. De repente tem uma cobrança, uma indenização. E como que a empresa vai pagar? Então, olha o risco. Você acha que, de repente, dentro de uma holding, você pode colocar um carro, só que você está expondo o risco. Então, eu dou um exemplo. Tem gente que faz, não é proibido. Só que você É tem que ter risco. essa percepção de que você está colocando um patrimônio relevante no. É a mesma coisa se estivesse no CPF, né? Não Então, mudou muita coisa. a questão da holding, nesse ponto, como o Josmar falou, a analogia é um cofre, né? Ali, se você está querendo ter uma camada a mais de proteção, você não pode trazer o inimigo para dentro desse cofre, né? No caso aqui, o inimigo nesse exemplo seria o veículo, por conta do risco envolvido, né? O veículo tá aí em trânsito, toda hora está sujeito a qualquer tipo de acidente de intercorrência. Não vale Numa a pena, cara. numa responsabilidade objetiva, que vai ser o veículo se envolver no acidente, essa responsabilidade cai, recai sobre a empresa. E a empresa, a gente sabe disso, como que ela responde? Ela responde com seus bens, com seus ativos. E estando os imóveis dentro dessa holding, né, dessa empresa, é o que vai com aquilo que ela vai responder, né? Em caso de uma indisponibilidade ou de uma liquidez financeira. E tem outra coisa, né, Josmar? Se a gente hoje, quando a gente fala da holding também, o que tem que ser levado em consideração é essa renda, porque a holding, o que é, na verdade? Ela vai ter uma personalidade jurídica, ela vai ter sócios, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica ou não, e com a questão da tributação das altas rendas, essa receita que vai ser oferida na holding, para ela ser distribuída para a Larissa, por exemplo, que ela é sócia dessa holding, a gente vai ter que observar, a partir de agora, de 2026, algumas regras que estão relacionadas à tributação da renda. Então, a gente sabe que a renda ali acima de R$ 50.000, e isso envolve a distribuição de lucros, ela vai estar sujeita a uma tributação de 10%. Além da distribuição de lucro, a receita de locação na sua pessoa física, algumas aplicações, tudo isso ao final do ano vai ser computado e apurado a tributação correta, entende? Então, É. Eu vou fazer um desenho aqui para você entender. Por exemplo, para as pessoas entenderem o que a gente falou. Imagina que você pega todos os seus imóveis e coloca numa holding para pagar menos imposto. É uma excelente estratégia para proteger o patrimônio, deixar o legado, deixar organizado o inventário, reduzir custo de inventário. Não existe fórmula exata, tá? Existe cada situação, você tem que prestar, você tem que observar e se atentar a isso. Então eu peguei todo um patrimônio, vamos imaginar aquelas 14 imóveis de aluguel e coloquei numa empresa patrimonial imobiliária ou holding, como queira chamar. Vou lá o nome holding, que é o mais comum. Essa empresa recebe aluguéis. E, obviamente, ela apura um resultado. É esse resultado que vem para o dono do CPF que tinha os imóveis. Aí a gente tem que pensar o seguinte: esse resultado que é transferido para o CPF é mais de 50 mil no mês? Se for, vai ter uma retenção na fonte. Então, se a pessoa tem um aluguel de 150 mil de galpão, e eu conheço gente que tem por mês, normalmente está numa holding, porque é mais barato pagar o imposto de um atacadista da vida, qualquer um que você imaginar aí, é na casa de R$ 100.000, por exemplo. Temos casos aqui tranquilo, nessa situação.
a pessoa está recebendo o aluguel pela pessoa jurídica. Então, o CPF não recebe mais. Essa empresa paga os impostos e as despesas dela ali, sobra um resultado. Vamos imaginar que é 70 mil reais. E todo mês aquele sócio vai lá e pega 70 mil reais. Agora ele vai pagar na fonte 10%. Ele vai pegar 63%. Porque tem uma regra que diz que a distribuição de lucro, ele já vai. Então, eu estou falando de várias coisas aqui, ó. Uhum. A gente tem várias camadas. Você pejotizou o patrimônio e talvez pague menos imposto. Tá tudo certo. Ou talvez Ok. pague um pouco mais de imposto, mas por uma questão de proteção Pro- patrimonial. O resultado dessa pessoa jurídica vem para você no CPF. 70 mil reais, eu recebo 63. Ah, então para não pagar 10%, eu vou poder pegar quanto, Josimar? Você vai poder pegar 50 mil por mês. Ah, beleza, então os 20 mil vai ficar na conta aplicando da empresa. Você vai abrir Aí, mão no de caso, 20 os mil 50 reais? mil não paga nada. Não, Até não, 50 calma que a não. gente vai chegar lá. É, nesse Então, o que eu momento. quero explicar? A pessoa pagou 50 mil por mês e recebeu de lucro 50 mil por mês de uma pessoa jurídica. Ótimo. No final do ano, instituiu-se a renda global mínima por CPF. Então, se eu peguei 50 mil todo mês, no final do ano eu peguei 600 mil reais de distribuição de lucro sem retenção. Se a pessoa tiver uma aplicação na pessoa física dela, estou falando de CPF agora, ó, pensa que eu peguei o lucro, todo mês 50 mil, foi para minha conta, não paguei R$ 1 de imposto, porque o lucro, entre aspas, foi isento. Bati 600 mil reais no ano de lucros. Aí eu tenho ou uma aplicação, ou eu ainda tenho um imóvel que está na pessoa física que eu recebo aluguel, por Uma exemplo, renda de aluguel, né? ou renda, ou qualquer outro tipo de renda. Então, esses rendimentos que eram isentos, eles vão compor uma renda global. Digamos que eu só tenho aplicação financeira e eu recebi 100 mil de aplicação financeira durante o ano, de rendimento de aplicação financeira. Eu tenho lá um valor que me rendeu 100 mil reais de rendimento. Eu vou somar os 600 por 100 mil, vai dar 700. Nessa faixa de 700 mil reais, na pessoa física, ela vai pagar mais ou menos 3%. Então, no final do ano, o imposto de renda mínimo é 3% sobre os 700. Ainda que não teve retenção dos lucros pagos lá, eles irão compor um valor para eu saber se no total do meu CPF quanto eu recebi. Então, eu escapo de um lado ou eu fujo de um lado e não tenho como escapar do outro. Tá bem difícil. Então, você vai ter essa engenharia nas pessoas. Muitas pessoas que têm aí uma renda passiva de aluguel vai olhar para o lugar. Ah, então beleza, Josimar. Eu não tenho nada, eu vou só na pessoa jurídica. E aqueles 20 mil que eu vou deixar lá? Ou eu coloco numa aplicação, ou eu vou reinvestir em imóveis, ou investir em outros empreendimentos. Porque o que era comum, e a gente conhece muito, são as pessoas terem uma renda expressiva, e aí dessa renda, elas pegarem e comprarem imóveis, comprarem consórcios e aumentando o patrimônio. Se você fazer isso, você pensa que essa pessoa economizou 20 mil por mês. No final do ano, ela salvou 240 mil reais, que no final do ano salvou 24 mil de imposto. Só na economia que ela fez. Então a gente tem várias estratégias aqui para poder amenizar. E não tem uma receita única, não existe uma fórmula única para você dar uma resposta. Cada pessoa tem situações individuais. Por exemplo, as aplicações de LCI e o CRI e CRA continuam isentas e não vai compor essa renda que eu falei no CPF. Então, se ela, por exemplo, recebeu 600 mil, não teve retenção nenhuma, e a renda dela excedente é de poupança, CRI, CRA, CRI e CRA, não vai dar o imposto. Porque não vai compor o excedente de 600 mil reais no ano para ser ditas altas rendas. Olá, É, esse ponto, né? A gente se vê que são inúmeros cálculos. Se você, né, faz uma engenharia para tentar evitar de um lado, você corre o risco de ter de outro. O que é importante nesse momento? Entender que existe toda essa fome, né, de cobrança ali da tributação
e para cada situação você realmente fazer cálculo, recorrer a alguém que tem ali, né, uma expertise para você fazer o cálculo daquela situação, para você mitigar ou aliviar o impacto dessa tributação que vai passar a existir, sabe? Então, a história do planejamento tributário, seja ele para pessoa física, seja ele para pessoa jurídica, isso vai ser uma coisa tão comum e sim, e vai ter que ser feito com tanta frequência, porque é a única forma de você tentar diminuir o impacto, é realmente analisar cada operação dessa e fazer cálculos, né? Falar, se eu for por aqui, meu impacto é esse, se eu for por lá, o impacto é aquele outro. Então, o importante nesse momento é essa ideia, né, de simulação no sentido de obter cenários, né? Cenário A, B ou C, para você ter clareza do impacto que isso, a tributação vai causar. E veja só, né? É um caso curioso isso que a gente fala bastante também. Você sabe que os contratos de locação, principalmente ali, tem ali prazo mínimo, né, de 30, 36 meses. Sim. E olha só, a gente está no momento de uma fase de transição, que hoje você tem uma tributação de um jeito, aí você fecha um contrato hoje. A tributação é X. Ano que vem já a tributação dessa mesma renda de aluguel, falando na pessoa jurídica, né? Ela tem uma alteração, né? Então, esse impacto, essa nova forma de tributar nos contratos de longo prazo, né? Então, a gente vai ter que conviver por um tempo ainda com essa questão, né? De você começar de um jeito e terminar de outro. Como que a gente convive com isso, entende? Então, Por exemplo, vamos colocar isso numa linha do tempo. Nós hoje, na pessoa jurídica, temos o PIS e a COFINS. Então, você fecha um contrato hoje, abril de 26, 27, 28, não, 27, 28 e 29. Olha só, então abril de 29 vai acabar o contrato, 36 meses. Você começa pagando PIS e COFINS. PIS e COFINS morre em 2026, ou extingue, o nome correto é extinção, começa o tal do CBS. Aí vai 27 e 28, você tem um CBS. 29, você vai ter um pedacinho do tal do IBS, que a gente vai ter um fôlego. Em 28, o governo deixa a gente respirar, por conta da tal CBS que entra. Então entra um imposto e o outro irmãozinho desse imposto dual nasce em 29. Ele começa com 0,10%. Eu fiz uma simulação de uma pessoa aqui, ela tem uma renda de 45 mil reais já na pessoa jurídica. Ela começou com uma carga tributária esse ano, estimei o ano que vem a carga tributária cai, na alíquota que a gente imaginou que vai ser, 28, 29 cai e 29 começa a ser incrementada essa carga tributária. E vai chegar nos 14, 15%. É um número real? Não, não é. Tem que acompanhar isso na ponta do lápis. Mas já dá uma percepção, uma perspectiva de como vai ser o negócio. Então a gente tem esse cenário de transição. E é para tudo. Quem trabalha no mercado digital, por exemplo, e vende curso, fatura todo mês, vai vender um curso agora no mês 6 ou no final do ano, que vai afetar. O que você gostaria de saber, Daniela, sobre pessoas físicas, locação? Enquanto ela escreve melhor, assim, uma pergunta mais, o que vai mudar ou o que altera, porque a gente falou A Dani, na verdade, ela quer saber sobre os valores mesmo, né? De quantidade de imóveis, qual que é o valor recebido em locação, tanto quem paga ou quem recebe. Porque já existia um imposto, né? O correto já era declarar mesmo, agora só vai ter mais um, né? Porque hoje o proprietário não declara ainda, né? Então a Dani, ela também faz administração, é uma corretora parceira, ela faz administração de aluguéis
e ela na verdade, ela não declara, né? Então, aí que bate aquela preocupação. Como que vai funcionar? Todo mundo vai... Existe um acordo de cavalheiros e esse acordo ele vai ser fiscalizado. É por isso que eu falei, a lupa vai aumentar. Eu expliquei no começo que foi criado um CPF do imóvel. Então eu tenho um imóvel alugado e eu faço um acordo com o meu inquilino que a gente não vai fazer as declarações corretas. Quem não declara a despesa, que no caso é o inquilino, por exemplo, ele está sujeito a uma multa de 20% da despesa omitida. Então, se ele paga 50 mil de aluguel, por exemplo, e eventualmente, eu nunca vi isso na vida, mas pode ser que aconteça, de ele ter que prestar conta das despesas na declaração dele, aquela omissão implica num pagamento de uma multa de 10 mil reais para o inquilino, porque ele fez um acordo com alguém que não declarou. Para o locador ele vai pagar imposto de renda na pessoa física normal, vai ser intimado a pagar. Então, aí você vai ter essa primeira mudança, que é esse olhar mais profundo, mais acurado da Receita, porque foi criado o CPF do imóvel. Então, quando a pessoa for fazer um cadastro na Receita, ou talvez de tempos em tempos, ela possa ter que fazer uma atualização do cadastro dela no Gov, por exemplo, e ter que colocar o CPF, o CIB do imóvel que ela mora. E é ali que vai saber se a casa dela é própria ou não. Quem fez o cadastro foi o cartório e a prefeitura. Então, o meu inquilino que está na minha casa, lá em Jundiaí, por exemplo, ele de repente pode ser notificado a fazer o Gov dele e fazer uma atualização do Gov. Aí ele vai colocar, fulano, coloque o valor, o CIB do imóvel que você mora, o CPF do imóvel, vamos falar assim. Ele coloca. Aí o Estado, a Receita, vai saber que aquele imóvel está no meu nome. E aí eu posso ser convidado a explicar a que título aquela pessoa mora naquele imóvel. Se não é meu pai, ascendente ou descendente, tem uma legislação que prevê o pagamento, sim, de imposto de renda na pessoa de quem está cedendo o imóvel. Então a gente tem esses riscos de você. É que se eu falar de pessoa física, dos riscos, das possibilidades, a live vai até meia-noite. Mas ficando com isso na cabeça é importante. As pessoas vão ser monitoradas? Sim. Existe um cadastro de imóvel? Sim. E esse cadastro de imóvel, inclusive, é para a Receita Federal fazer a cobrança da venda do imóvel, porque o IBS-CBS, por exemplo, vai ser um valor, você vai poder escolher entre o valor de... Eu vou falar um exemplo muito complicado agora, que acho que nem compensa. Vai ter uma pauta, vou falar que vai ter uma pauta, ela vai sugerir uma pauta para o imóvel, e você vai escolher pagar o imposto pela pauta ou pelo valor que você tem na sua declaração. Então, por isso que vai ser muito importante você ter um controle efetivo desses imóveis. E ela sabe todos os imóveis que você tem. Caso você não imagine que saiba, porque esse cadastro foi transferido, ela sabia, por exemplo, que em 2021 existia um número X de pessoas que tinham comprado criptomoeda, não vou falar o nome, porque senão é perigoso a live cair. E ela sabia exatamente quantas pessoas tinham comprado até 10 mil reais e quantas pessoas tinham comprado acima de 10 mil reais. Ela sabia que 50% daquelas pessoas tinham um valor de criptomoeda, tem que tomar cuidado do que eu falo aqui, até 10 mil reais. E o restante daquele número X mil de pessoas, que eu não lembro agora quanto é, tinha um valor comprado um valor superior. Então é bem o cuidado que a gente tem. Dia 19 agora de fevereiro venceu o prazo para quem quisesse regularizar o imóvel na declaração. Então ela deu um recado assim. Eu falei no início da live que os organismos dão sinais. Então naquela legislação normativa e naquela lei que falava para você regularizar o seu imóvel ou seus bens, na verdade, na declaração da pessoa jurídica, da pessoa física, ela falava assim que você tinha que regularizar. Então quer dizer que ela sabe ou tem algum indício do que você tem. E Ela se estava você dando uma perceber chance ali. os cartórios, eu vendi o imóvel ano retrasado, ele informou o valor que eu comprei o imóvel lá em 2012, que por acaso foi a Larissa que vendeu, e o valor que eu vendi o imóvel. Então ela tinha os dois valores.
eu poderia ter feito ali. Então o cartório está informando, ó, de imóvel o cartório já informa há muito tempo. Então, Concordo. passou a escritura no cartório, existe. Se passou a escritura, vai ter o CIB, que é o CPF do imóvel. Então a gente está numa situação que, muito possivelmente, e no médio prazo, eles vão notificar as pessoas a se explicar. O que mais temos de perguntas? Em termos assim objetivos, né? Hoje assim, para o público e talvez de uma maneira mais simples aí, qual que é a dica que você dá hoje aí para quem quer comprar um imóvel aí? O que que você acha? A dica principal é: compre antes, veja qual a sua intenção com esse imóvel, se é comprar, se é vender, e entenda se você comprar um imóvel para revender, você vai ter um ciclo mínimo de operação com ele. Continua tudo normal. A questão é quem tem operações frequentes com imóveis. Quem vai comprar, um usuário que comprou uma casa, que vai Uhum. ficar 3, 4, 5 anos, praticamente não vai ser impactado. Não Vai tem ser impacto. impactado pelo aumento, mas não Uhum. impactado pelo tributo em si, Uhum. como se fosse uma empresa, um contribuinte, né? Ô, Josimar, uma dúvida aqui. E a imobiliária, quando a gente tem a carteira de locação, né? E aí os clientes do proprietário entram em contato, ele não quer declarar. Eu não vou declarar, aí fala com o meu inquilino, eles alinham ali, ninguém declara. Como que fica a imobiliária nessa? Ela Bom, também não declara e seja o que Deus quiser, porque daí eu não consigo informar que eu recebi, porque eu tenho que informar de quem que eu estou recebendo. esse é um grande BO e não tem resposta exata. E eu Assim, também não tenho para onde correr, porque daí eu também estou correndo risco, né? você vai correr um risco, porque a gente. Agora vamos entrar a falar do corretor, então, ou da imobiliária que tem isso. Em um dado momento, não vai ser agora, tá? A gente vai. Todo recebimento na conta da pessoa jurídica vai ter atrelado um documento fiscal. Isso é o que vai ver a norma. Então, assim, tudo que eu receber, eu vou ter que pegar um hash, um código de um documento fiscal que emitir, uma nota fiscal de aluguel, por exemplo, e vincular aquele recebimento àquela nota fiscal. A partir desse momento, o Big Brother entrou na nossa conta corrente. A lei tem uma previsão, inclusive, por exemplo, de pagamentos com juros. Isso vai ser escalonado. Eu estou falando isso para vocês terem a informação, porque não adianta a gente tentar, vai acontecer agora, mas está na norma e uma hora vai acontecer sim. Ela tem uma previsão de eu recebi com juros, para eu justificar o valor entre o documento que eu emiti, uma comissão, por exemplo. Vamos supor que você emitiu uma comissão de R$ 5.000 da venda de um imóvel para receber hoje. Aí o cara vai pagar 5.500 porque esqueceu, você quer cobrar os juros dele, 10%, por exemplo. Quando você receber, você vai atrelar um documento fiscal dos 5.000 que você emitiu, a nota fiscal, e tem a previsão obrigatória de você colocar uma nota de débito daqueles R$ 500 de juros. Então, nem os R$ 500 mas vai escapar da conta corrente, na conta corrente da pessoa, de vincular um documento fiscal. Então, chegamos ao absurdo de ter documento fiscal para receber juros, que a gente não tinha. Mas é isso que vai acontecer. Tem a previsão e está lá. Então, são os ajustes de créditos e ajustes de débitos. Vai funcionar? Não sei. Não A gente sei. está vendo aí umas promessas de boca, mas de fato algumas coisas não estão prontas. O Brasil tem muito disso, é tudo feito no atropelo, mas foi dessa forma que a legislação vai trabalhar. Aí tem uma questão, por exemplo, ainda falando do corretor, então deu um cenário lá na frente, 2027, 2028. Corretor do Simples Nacional. Quem é o seu cliente? A pergunta que você tem que fazer é essa. Se o seu cliente é pessoa física, muito possivelmente você vai continuar no Simples Nacional, o Simples Nacional full, ou seja, como é que é hoje, completo. Você imagina pessoas que são correspondente bancário. Isso já vai mudar. Quem é o cliente do correspondente bancário? É o banco.
E aí, essa pessoa jurídica, que é o banco, muito possivelmente vai querer um crédito tributário, que é um reembolso pelo aquele valor que ele vai te pagar. Então, quando o banco te paga, vai ter um imposto ali dentro. Esse, se você for do Simples, esse banco, do correspondente bancário, que recebeu um dinheiro lá porque financiou um contrato, intermediou um contrato, fez toda aquela parte que o correspondente Burocrática. faz, ele emitiu 10 mil para o banco. Aí o banco vai pagar 10.400. Cara, se você é do Simples, você vai dar um crédito só 300. Eu pago 10.400 e vou ter um crédito de 200, por exemplo, ou de 100. Não, não me interessa. Aí esse cliente, que é uma PJ, da imobiliária, por exemplo, ela vai ser um Simples híbrido. Vai ter alguns impostos no Simples e vai ser contribuinte dos impostos novos. Olha o absurdo. A gente então vai ter um simples e um simples meia boca. Meu Deus. É porque vai depender de quem é seu cliente. Se seu cliente é uma empresa, vamos dar para o escritório aqui. Eu tenho um honorário de 30 mil, um honorário de 1.000. O cara que paga 30, ele é uma grande empresa. Ele vai querer a nota Crédito. fiscal e o reembolso do imposto que ele pagou. Vai ficar mais fácil de entender. E aí o cara que é pequeno, eu vou ter que aumentar o valor dele. Esse cara talvez seja uma pessoa que não quer o crédito. Por exemplo, pode ser um médico. O médico só atende PJ. Se atender plano de saúde, vai mudar. O PF, perdão, o médico só atende pessoa física. Um dentista. Um caso muito prático. Dentista que é PJ. Esse aí vai ficar no simples, porque para ele é vantagem. Agora, o simples meia boca, o simples híbrido, vai ser o cara que atende, que emite nota, por exemplo, para PJ. Muito possivelmente. Então, esse jogo vai mudar bastante. É a vida do corretor de consórcio, do corretor de imóveis, que às vezes tem que emitir nota para pessoa jurídica na comissão, a vida de quem é corretor de saúde, então vai ter. Só que a vantagem é que o corretor vai ter uma categoria especial, então a gente não sabe qual é o valor que vai ser tributado ainda. Vai ser um pouco menor, tá? Essa é uma boa Que bom. notícia. Pelo menos alguma Só coisa, que né? tem uma Algum declaração que a gente vai alento, né? fazer que a gente não, que tem que fazer, chama DERE, Declaração de Regime Específico. O corretor está no regime específico, artigo 183 a 200 e alguma coisa da norma. E ali tem alguns grandes vão fazer e aí os pequenos, que somos nós, deveremos obedecer essa regra. Entendido. É bastante complexo, né? Muita coisa aí. É, muita É, mudança. A gente está numa eu, fase assim, de um tsunami de informações, né? A gente tem que ir comendo pelas beiradas, comendo aos poucos, senão a gente fica com muita coisa para resolver. Então, 2027, para o corretor, em setembro, você vai ter que saber se você vai ser um simples completo, como é você ou hoje, híbrido. ou um simples metamorfo, meio X-Men, não sei lá como é que a gente pode chamar esse cara, porque você vai ser um cara que vai ter que dar crédito. E aí o simples vai ficar pior, porque você vai poder escolher esse regime a cada 6 meses. Olha só que loucura que a gente está entrando. É isso. É isso. Esse assunto aqui, na verdade, né, ele não se encerra, né, aqui, né? É, Porque é tão abrangente, tão cheio de detalhes que você tem que voltar, falar um dia, voltar a falar de novo e falando sempre, né? Pela é, quantidade e riqueza de detalhes e caminhos que a gente tem para seguir e explorar. Então, a gente falou aqui sobre vários assuntos misturados, fizemos uma salada mista, mas a gente pode só falar de uma coisa e só de outra em outras lives. Tributação de altas rendas é uma coisa, imóvel na pessoa física e jurídica é uma coisa. A incorporação, por exemplo, a incorporação é uma coisa interessante. Se você fizer a opção pelo RET até 31 de dezembro de 2028 e afetar o patrimônio e for aprovado esse RET, você vai ser tributado em 4%, 3% ou 1%, a depender do modelo do empreendimento, por todo o empreendimento. Então, eu tenho até 2028 para fazer a incorporação e
conseguir o regime especial de tributação para a incorporação e a partir desse regime eu poder vender todo o meu estoque, ter meu VGV tributado em 4, 3 ou 1%. Então, é informação que vai dar uma corrida, muito provavelmente, para a incorporação entre 27 e 28, por conta desse regime especial que tende a se diminuir, tende a se extinguir, na verdade. Certo. Bom, o ideal é estar bem estruturado aí com uma contabilidade, né? Não tem muito para onde correr e cada um seguir o seu contador, né? Ou já falar com a triotécnica aí, porque não tem para onde a gente correr, não. Eu vou deixar uma caixinha de Se correr, o perguntas. bicho pega, né? E acho que o ponto, Larissa, é o seguinte, né? A gente falou há pouco da questão de você, assim como você tem que ter um bom profissional aí, um bom corretor para te assessorar, que é o produto, é a praia, né? Que é a venda do imóvel. Em outros campos também a regra é a mesma. Você tem É, que também ter profissionais capacitados, porque envolve uma série de impactos, né? Que se você, de repente, optar ali por outras pessoas que você não tem uma referência ou não tem uma capacitação, você traz um risco desnecessário para a sua operação. exatamente. É o que o E mais Josimar do sempre que. falou, né? Cada um na sua área, né? É, Exatamente. Quando a gente foi Cada um comprar é a casa formado. aqui, eu fui comprar um e, imóvel, eu não abri mão de corretor. Eu não abro mão, porque assim, É, primeiro que ele conhece as pessoas, sabe coisas que você não sabe. Ah, é só comprar um imóvel? Não, não é só comprar um imóvel, é um valor alto. Às vezes é um valor que você financia, que você se compromete por décadas, não é por dias, não é igual comprar uma bicicleta. E é, você trata como uma situação de trivial, e não é trivial. Você está é, tomando decisões pesadas, investimentos altos, e agora com imposto e tudo mais. Então, tem que tomar o devido cuidado para poder se, se, se proteger de problemas. Um contrato bem feito, geralmente uma imobiliária tem um advogado por trás, então não é um contrato mal sim, feito, não é algo que está. Você tem ali uma assessoria jurídica, certidões que você nem imagina que tem que tirar. exatamente. Tira só a CND, tal, 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 tira meia dúzia de certidões. Da última vez tirou umas 20 certidões. É isso mesmo. É isso mesmo. O pessoal Então, acha que é só a matrícula, né? Vou puxar a matrícula e ver. não. Aí o cara tem um é, plano lá em Conchinchina do Norte e a gente se ferrou depois. Então tem que É, tomar outra, né? cuidado. Muitas vezes, né, o corretor também, a gente pensa muito assim na instituição, na instituição imobiliária ou na empresa de administração imobiliária. Mas o corretor, a depender dos volumes e do tipo de imóvel que ele trabalha, o corretor é autônomo, vamos dizer, ele é uma empresa, é, né? Porque a depender do volume de movimento que você tem nas vendas ali, que gera o seu faturamento, que é a sua comissão, você pode ser considerado com qualquer outro tipo de empresa, que isso você tem uma movimentação relevante. Então, o critério de você analisar os impactos da reforma tributária vale tanto para a empresa, de fato, e para o eu empresa, que seria o próprio PJ, o autônomo, né? Então, isso é importantíssimo você recorrer a alguém para poder fazer esses cálculos, essas simulações para analisar o impacto, qual a forma de minimizar esse impacto. é. Quando a gente olha, a live hoje foi. Demandou um tempo até acima do normal, geralmente é 40 minutos, e você vê que a gente não conseguiu nem Falar metade. atingir, assim, atingimos, deixamos, você olhe para esse lugar. A nossa função aqui é fazer a pessoa olhar para algum lugar e prestar atenção. As soluções elas não são pílulas que você instantâneas. A gente estava num evento que tinha também 100 corretores, mais ou menos, e as perguntas e os hábitos eram mais ou menos parecidos. As pessoas começam com um nível de renda e elas vão crescendo. Só que os hábitos continuam, os maus e os bons hábitos.
Uhum. Só que as dúvidas são parecidas. Só que aí Sim. a pessoa fazia uma pergunta, a gente respondia com um outro questionamento. E vinha uma certa ansiedade. Então a primeira coisa eu nem sabia que eu não sabia. Eu acho que tem que ter primeiro essa percepção. Estou abrindo um filtro para entender um assunto que é sim complexo. Vou demandar um tempo para entender esse negócio, mas agora eu já tenho um lugar para olhar. Então, nossa função é essa, trazer sempre essa percepção. A clareza, ela vem com o tempo e conforme você vai se apoderando do conhecimento. Então, eu agradeço aqui. Essas são minhas palavras finais. Deixo para o Marcos e a Leide, por último, para quebrar o protocolo, porque ela. E também ela ficou aqui, parabéns. Eu estou sabendo que é a primeira vez que você veio a uma live A uma online. Live live, online é esquisito, né? não é fácil não. Marcão, toca A aí Leile aí e. me ajudou, já me deu umas dicas, né? Acho que é Leile, né, o É, nome dela? isso, Leile. a Leile. Eu acho que essa live, como o Osmar disse, ela teve um tempo até de duração mais do que o habitual, mas não se encerra por aqui. Então, o canal, os nossos canais, as nossas redes sociais ali estão abertas para que você tenha, ao assistir essa live, tendo dúvidas, nos encaminhe que a gente responde também. Se houver uma necessidade mais específica, eu preciso fazer uma análise, conte conosco sobre essa análise da sua empresa. A gente faz um diagnóstico para poder avaliar os cenários. A gente convida também a todos que, com esse tema da reforma tributária, está muito relevante, então a gente está produzindo conteúdo diariamente para poder estar divulgando. Os nossos podcasts estão sendo todos voltados para a reforma tributária, então toda segunda-feira a gente tem um episódio novo no nosso canal do YouTube. Aqui, toda quinta-feira a gente está fazendo essa live. Então, informação, além de tudo, né, o nosso papel também, mais do que nunca nesse momento, é disseminar conhecimento, disseminar informação para que todos tenham uma transição durante a reforma tributária de maneira mais tranquila. E deixar um alerta, não deixe para a última hora, porque 2026 também passa rápido. Já É, estamos praticamente ali quase em meados faltando 15 dias para acabar o primeiro trimestre, né? Então, semana que vem já é dia 10 e o tempo está passando. é isso aí. Meu agradecimento aí pelo convite. Foi muito importante aí essa conversa, mas é bastante complexa, né? Vai muito além. Né? É Mas a gente isso. vai orientar os clientes aí a procurar um profissional, né? Vou indicar aí a Triotécnica, que já estão bem profissionais aí. É muita coisa, né? As coisas vai mudando e vai aprendendo meio que junto, né? É isso. Tá bom? Mas tá bom. Então, Obrigado, gente, Larissa, pela sua participação. Muito Foi um obrigada, eu prazer agradeço. receber você. Tá bom? Obrigada. Valeu, até mais. Um Josmar. abraço. Até Boa a noite. Até próxima. mais, Tchau, boa boa noite. noite. Tchau, tchau.